época eu não tinha tanto interesse. Você Inclusive já me foi arrependo. em algum país socialista, padre? Você chegou aí, Cuba, Vietnã, China? Não fui. Eu tava pensando aqui também, ô Jones. Fui a Suíça. A Suíça não, a Suécia é socialista? Não, é uma experiência social-democrata. Tá. É social-democrata. É. Então não se enquadra enquanto país socialista. Não. Mas é um modelo de welfare state, né, de bem-estar social europeu, é um dos maiores exemplos, junto com Noruega e Finlândia. O Jones tem hiperfoco em país. Você pode perguntar de qualquer país que ele te fala. É sério? É sério? É assim não. Todos que falam, você fala, velho. Vai com calma, vai com calma. E é tão bom trazer isso, só pra gente concluir isso, quais são os países europeus que nós podemos chamar de socialistas? Europeu, nenhum. A Europa se mantém virgem ali? Não. Quando a gente fala de... bicho. Puta merda, bicho. Tá, tudo bem. Ignora, Roberto, eu acho que eu fui continua aqui. compreendido. Você não aprende nada com ninguém, compreendido, cara. não. Esse dia o padre sentou aqui, deu uma aula e falou assim, mano, a gente precisa observar mais, a gente precisa ouvir mais, cara. Puta que pariu, velho. Toda hora você tá fazendo intervenção pra uma Continua, piadinha. professor. Pô, não é piada. Pô, não é piada, não. E é verdade, porra. Não mudou o sistema lá, ué. Não mudou o Quando a gente sistema. fala, por exemplo, se lá da tá do Suécia meu ser jeito, ainda socialista, tá, ué. democrata, Impenetrável. ela tá muito próxima disso. Dentro da Europa, o que seria mais próximo de regime político? A grande questão foi pós-Revolução Russa. Eita, muito obrigado. Pós-Revolução Russa de 1917, aliás, um pouquinho antes, retornando na história, pós-Comuna de Paris, começa um movimento em alguns estados da Europa. Nós estamos falando do século XIX? Século XIX. A Comuna de Paris foi em 1870, se não me falha a memória. Aí, em sequência à Comuna de Paris, o governo alemão e o governo da Áustria-Hungria começam um processo de reformas sociais na ideia de que, tem um perigo de uma revolução do movimento operário. A gente acabou de ver o que eles fizeram na França, eles tomaram o poder em Paris. Estamos falando do período, desculpa, só para me situar, período do rei Francis. Não. Da Hungria. Eu não vou lembrar o nome do governante da Áustria-Hungria. Isso. Mas a gente tá falando o último terço do século XIX. Tá, acho que é isso mesmo. Então. Perfeito. Que nós estamos falando do Papa, inclusive Papa Leão XIII. Exato. Aí começa um movimento de reformas sociais na ideia de que só com a repressão a gente não vai conseguir lidar com o movimento operário que estava crescendo e se organizando. Na época, social-democrata era sinônimo de revolucionário, de marxista. Com a Revolução Russa, o processo de construção de políticas sociais, de tirar da esfera imediata do mercado certos elementos da vida humana, se acelera, compreendendo que não basta só a repressão para lidar com a ameaça socialista. É preciso também disputar o movimento operário a partir de uma perspectiva de apresentar uma proposta de melhora das condições de vida para o movimento operário que não fosse socialista, né? Aí entra no contexto das democracias cristãs, doutrina social da igreja e por aí vai. Papa Leão XIII, Rerum Novarum. Isto. No pós-Segunda Guerra Mundial se consolida uma espécie de terceira via na Europa Ocidental, não em todos os países, por exemplo, Portugal e Espanha inicialmente estavam fora, né? Era algo muito mais da França, da Bélgica, da Alemanha Ocidental, dos países da Escandinávia e de alguns outros países menores, como Dinamarca, que é tentar compatibilizar meio que o que seria a ideia de dois mundos, né? Vai manter uma economia de mercado, uma economia que é pautada pela lógica do lucro, mas a dinâmica de lucro vai ser regulada e restringida para algumas áreas, e aí vai ter uma forte presença da regulação estatal na economia e a construção de amplos direitos sociais e a desmercantilização de algumas esferas da vida. Então, saúde vai ser toda pública, a educação vai ser toda pública, o transporte vai ser público, moradia vai ser público, etc, etc, etc. Então, meio que a social-democracia no pós-Segunda Guerra Mundial se apresenta como quase que uma terceira via. Algumas pessoas passam a chamar, inclusive, de um socialismo democrático, que seria meio que um modelo de socialismo que não passa pela revolução, que é feita via institucionalidade. Eu não acho que seja socialista, é uma economia de mercado, em que, por mais que você tenha uma importante participação do Estado e do ente público na economia, ainda é uma economia pautada pela produção de lucro, né? Mas é uma experiência que conseguiu produzir
níveis significativos de igualdade. Porém, contudo, todavia, existe um lado não brilhante nessa experiência. A experiência social-democrata ela foi possível por 2 aspectos. Por um histórico processo de exploração do globo terrestre inteiro pelos países europeus, né? E por uma espécie de permissão geopolítica dos Estados Unidos. Então, a França, por exemplo, nos anos 80, praticamente nacionalizou o sistema bancário. Não teve golpe de Estado, o presidente não foi morto, não teve impeachment, não teve sabotagem e tal. Na França é possível fazê-lo. Se aqui no Brasil a gente se propõe a nacionalizar o Itaú, o Bradesco, o Unibanco e etc., assim, a gente sabe a crise do fim do mundo que vai acontecer e todos os problemas geopolíticos que a gente vai ter. Então, a Europa desfruta de uma condição geopolítica muito especial, que os países da América Latina, por exemplo, não desfrutam, né? É um polo receptor de riquezas, transferido do mundo inteiro, multinacionais, da Alemanha, da Holanda, da Itália, estão espalhadas pelo mundo, e estão transferindo riqueza para suas matrizes, e são regiões que por uma configuração muito específica na divisão internacional do trabalho, é possível lá fazer reformas sociais sem que o mundo acabe, sem que venha um golpe de Estado, sem que venha 21 anos de ditadura e por aí vai. Então são modelos social-democratas. A Europa passou por uma revolução, uma tentativa de revolução socialista, a Revolução dos Cravos, em Portugal, no final da ditadura do Salazar, só que acabou sendo derrotado. Isso deu como legado a Constituição Portuguesa, é uma das mais avançadas do mundo em termos de direitos sociais e por aí vai. Muita coisa foi desmontada nos últimos anos, né? A gente pode mandar um abraço, pessoal de Portugal, que tem muitos portugueses assistindo a gente. Bem falado. Então, galera, dá like e compartilha aí. Vamos o Bernardo não perde nenhum, não. O Bernardo tá lá, acho que ele tá no Porto hoje. 6 mil pessoas ao vivo aí. É só dar like que vai pra 10 mil pessoas aí. Vamos lá, galera. Beijo pra todo mundo. Na Itália, também no norte da Itália, especialmente no pós-maio de 68, também teve um período que foi quase pré-revolucionário no norte da Itália, também infelizmente foi derrotado, e para algumas pessoas, não é meu caso, o maio de 68 na França foi também uma crise revolucionária. Eu não acho, mas existe esse debate. Mas aí, o que é o maio de 68? O que exclui o maio de 68? É porque o maio de 68 foi um grande movimento de massas em que toda a sociedade... Isso não foi só na França, foi global, né? Mas a França meio que ficou um símbolo disso. Teve um grande mal-estar na sociedade frente ao que era a dinâmica de uma sociedade de exploração, ainda que com as condições de vida melhores. Então, para o operário francês, é isso. Tinha emprego, tinha salário, tinha casa, tinha um carrinho e tal, mas continuava uma sociedade com alienação, com exploração. Você tinha indústria lhe dando emprego, mas ainda sucateava demais o cara, explorava pra caralho, né? E tem um elemento que, por mais que o capitalismo traga alguns níveis de igualdade, isso é possível no centro do sistema, mas você continua estando subordinado a outra pessoa, né? Veja, por mais que seja uma indústria que pague legal e tal, mas assim, tem outra pessoa mandando em você, a sua vida está sendo comandada por outra pessoa. Então teve um grande protestos nacionais gigantescos contra o governo, contra a dinâmica de produção capitalista, debatendo já a questão ambiental e por aí vai. E aí isso uniu o movimento operário, o movimento estudantil, o governo quase que caía, foi meses e meses de gigantescos protestos de rua, ocupação de praças e por aí vai. Eu não acho que mais de 68 na França foi uma situação pré-revolucionária, porque eu acho que nunca colocou em questão, ou chegou próximo disso, a dinâmica de produção capitalista. Acho que era muito mais uma crise de governo do que uma crise de modo de produção capitalista, mas para algumas pessoas foi uma crise revolucionária. Fato concreto, porém, é que não tem uma revolução na Europa vitoriosa, na Europa ocidental, desde a Revolução Francesa. Faz mais de 200 anos que a Europa ocidental não tem uma revolução vitoriosa, e as revoluções no século XX vitoriosas foram revoluções que aconteceram fora da Europa ocidental, particularmente Ásia, África, América Latina, né? Na periferia do sistema. A Europa... Até porque é um continente colonialista, né? Eu acho que isso acaba retardando esse processo lá, também, né? Os caras estão numa situação confortável, digamos, né? Quem devido à exploração. Quem montou esse sistema foi eles.
E é muito importante isso que o Rodrigo traz, né? É preciso as pessoas lembrarem sempre, a Europa é um continente que é colonialista. E eles estão lá antes de nós. Né? Então, a nossa mentalidade é uma mentalidade que foi forjada, eu digo forjada porque a gente, por muito tempo, foi impossível de produzir o nosso próprio pensamento, porque a gente tinha que pensar com a mentalidade europeia. A ideia da corte. Quando a gente olha para algumas pessoas e partidos e até mesmo para algumas sociedades dentro do Brasil, a gente vai ver um povo que adora a corte até hoje. Sim. É esse povo que luta e grita muitas vezes com uma mentalidade arcaica de achar que tudo gira em torno de jantares e sobrenomes e memória de quem não tem nem pó mais debaixo da terra, né? Caramba, padre. Dá ordem aí, pô. Tá quase aí, ó. É isso. Quando você foi falando, eu não consigo enxergar dentro da perspectiva excludente, eu não consigo fazer essa leitura sua, professor, no sentido assim, quando você fala de forma tão apaixonada pelo socialismo, é possível criar uma sociedade igualitária sem excluir a ideia de Deus, pátria e família que foi tão usurpada nos últimos tempos no país? Veja, eu creio que sim, padre. Agora, qual é o X da questão? Esses conceitos eles estão em disputa, né? Há uma disputa muito forte, inclusive hoje no Brasil. Foi apropriado de forma errada no país. Mas o que não deixa de ser uma disputa em última instância, né? Porque, veja, historicamente, também porque a igreja não ajudou, o movimento comunista, onde ele toma o poder, onde tem as experiências socialistas, ele bane a igreja, né? Sim. Historicamente foi isso que aconteceu, embora com algumas idas e vindas. Por exemplo, na União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial, a igreja cristã ortodoxa foi permitida ela voltar para a União Soviética, e no pós-Segunda Guerra Mundial eles não foram banidos de volta. Isso, que é a igreja ortodoxa. Isso. Só para as pessoas que estão entendendo. Então ficaram low profile, não tinham muita influência política e até hoje, e tal. Se bem que na Rússia hoje a igreja ortodoxa é muito forte. Muito forte, tá? Uma parceria orgânica. Caminham junto com o Kremlin. Com o Kremlin, com o governo Putin. Então já em outros países, como por exemplo na Albânia ou na Polônia, houve uma... leste europeu. O leste europeu, sim. Houve uma repressão muito grande à instituição católica, e não justificando, evidentemente, mas era uma disputa ferrenha ali, porque existia uma postura anticomunista aberta e declarada da Igreja Católica, né? O Papa João Paulo II, ele foi um pilar fundamental da instalação do neoliberalismo no mundo, né? Objetivamente, tem uma socióloga, Merlinda Cooper, que lançou um livro, Neoliberalismo e Contra-Revolução, que ela coloca que a contra-revolução neoliberal, ela teve um pilar econômico, o pilar militar e o pilar moral, né? E o pilar moral foi o Papa João Paulo II e o papel que ele teve no enfrentamento aos países. Ele foi muito enfático na queda do comunismo, né? Na luta contra o comunismo. Perfeito. Já a experiência cubana começou muito inspirado na experiência soviética, declarando Cuba um estado ateu. Só que a população cubana, profundamente católica, um catolicismo popular muito enraizado para além da estrutura, da hierarquia da Igreja Católica, e também uma força importante das religiões de matriz africana, no caso a santeria, em Cuba. Então, com o passar do tempo, Cuba fez uma autocrítica e deixou, por exemplo, de perseguir religiões e tal. E se não me falha a memória, inclusive na última Constituição cubana, eles tiraram que são um estado ateu e colocaram que são um estado laico. Então deixaram de ser um estado ateu e passaram inclusive a valorizar, a proteger, a estimular mais as religiões de matriz africana, principalmente a santeria. A concepção que eu tenho é o seguinte: primeiro, assim, a gente vive um país com subsoberania. O Brasil não tem soberania nacional de fato, e isso advém do fato de a gente ser um país de capitalismo dependente, né? Ontem a gente debateu muito aqui sobre dependência tecnológica, por exemplo. Mesmo o poderoso agronegócio, boa parte da riqueza que é produzida com a produção de soja é apropriada por grupos estrangeiros. Porque a gente não produz o fertilizante, não produz a semente, não produz o maquinário agrícola. Então, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista militar,
a gente é profundamente dependente dos países imperialistas e dos seus monopólios estrangeiros. Então, soberania, de fato, a gente vai ter no dia que a gente industrializar de verdade o Brasil e ser autônomo em termos de ciência e tecnologia. Outro dia, só elencando isso aqui que eu lembrei, eu fui participar de um podcast, estava ao vivo, e o host falou, olha, porque o agronegócio é o que mais movimenta o país, a maior economia do país é o agronegócio. Né? E eu não falei nada na hora que eu fiquei com preguiça, mas não é, tá, gente? Nem é. Obrigado pela educação que você teve comigo. É só 22% do PIB. Não foi aqui, juro por Deus. Não foi aqui com vocês. Não foi. Eu nem lembro onde que era, mas não foi aqui. Aí eu falei, não vou falar não. Você cansou, ficou cansado. Tem as coisas que esgotam, professor. Sim, sim. Tem assuntos que estão esgotados pra mim, que eu não entro mais, sabe? Perfeito. Não entro, defini. Eu não falo sobre isso. O Alexandre briga comigo, que eu olho pra ele e falo assim, esse assunto pra mim tá sepultado. Acabou. Não vamos falar sobre isso. Eu tenho uma doença degenerativa. Então, assim, o meu emocional tem que estar equilibrado. Então, eu preciso de sepultar alguns assuntos. Porque senão eu não vou curar nunca. Sim. Então, esse é um assunto sepultado pra mim também. Então, eu não discuto mais, eu deixo falar. Mas a origem da palavra padre vem de pai, de pastor. Não, filho. Que tem que ter paciência. Tem que ter paciência com o filho e educar o filho. Tem filho que a gente corta na chibata. Mas aí, como eu estava dizendo, obrigado, então, Fábio. assim, a ideia de pátria como um sentido concreto da gente ter pode comer. Tranquilo, já eu como. Não tem cerimônia aqui. Como a gente ter soberania nacional, a gente só vai conseguir, a meu ver, com a Revolução Brasileira. Não existe soberania, de fato, defesa da pátria, enquanto a gente viver num país de capitalismo dependente dominado por essa classe dominante e subordinada ao imperialismo. Isso por um lado.